Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra. Para nos mantermos ainda na área das eleições, ou qualquer coisa de semelhante, para pedirmos ao embaixador Seixas da Costa que tente ajudar-nos a compreender o que é que se passou nos Estados Unidos por estes dias com o ex-presidente Donald Trump, que decidiu que estava na altura de pedir para ser empossado como presidente, ou então para que fossem feitas, organizadas eleições antecipadas. Como é que viu toda esta trapalhada que está a acontecer naquela que parece ser uma das maiores democracias do mundo? António, nós não fizemos de propósito, mas estes três casos são três casos de polarização completa Exato. do espectro político de países. Angola, a história do Brasil e agora a história dos Estados Unidos. Esta polarização dos Estados Unidos, prolongada por virtude desta atrapalhada criada pela recusa de Trump em aceitar o resultado das eleições, recusa essa, e esse também é um ponto importante, convém ter um pano de fundo desde o princípio, que é baseada numa convicção profunda de uma parte substancial do eleitorado americano, e convém que seja do eleitorado republicano americano, quero dizer, que acha que Trump ganhou as eleições e que foi uma batota a vitória de Joe Biden. Convicção, peço desculpa por interromper, que se mantém ao cabo de 2 anos sem que ninguém desarme. É verdade. E isto nas sondagens da opinião pública, um pouco por todo o país, estamos a falar sempre do eleitorado republicano. Claro. Isto crispou, porque isto no fundo o que é? É o não reconhecimento da vitória de Biden. E, portanto, o não reconhecimento da vitória de Biden e o prolongamento no imaginário republicano de que ainda era possível uma reversão dos resultados. Uh, Ao longo deste tempo, depois de se passarem, que se passarem aqueles incidentes gravíssimos no Congresso americano, no dia 6 de janeiro de 2021, em que houve assalto ao Capitólio, em que há cumplicidades alegadas de Trump nisso, houve uma comissão parlamentar que conclui, digamos, com várias cumplicidades da área da Casa Branca e Trump incluído nisso, e Trump é hoje objeto de processos judiciais vários, dos quais obstrução de justiça e depois, relativamente a um caso mais recente, violação das regras de documentações secretas e do destino dos documentos presidenciais. Um, isto levou a que, contrariamente ao que todos pensavam ser um escândalo em que o mundo republicano, depois do que se passou no Capitólio, iria refletir sobre esta crispação e atenuar um bocadinho a sua posição, nós verificamos que a manutenção, digamos, à tona de Donald Trump acabou por crispar o setor republicano. E mais do que isso, muito daquilo que eram os republicanos moderados, que pareciam a certa altura ter um papel importante dentro do partido, apagaram-se e estão à tona republicanos profundamente radicais, defendendo Trump com unhas e dentes. Convém lembrar agora os últimos acontecimentos, porque eu acho que há aqui uma cadeia em tudo isto. Claro. Há umas acusações de que Trump teria levado documentação para a sua casa de Flórida, de Mar-a-Lago. O FBI, a Polícia Judiciária, digamos, americana, que tem uma dimensão historicamente sempre algo política, mas que no passado é sempre utilizada quase sempre pelos presidentes, embora tenham a sua independência federal assegurada, fez investigações e chegou à conclusão, e foi buscar lá documentos, aparentemente documentos secretos, que Trump tinha levado para ali. Trump tem uma justificação que os documentos eram para a biblioteca dele, para a biblioteca, os presidentes americanos têm sempre uma biblioteca própria, mas é uma biblioteca oficial, é uma espécie de centro de documentação oficial, protegido e pago pelos governos. Mar-a-Lago não era ainda nada disso. Bem, mas em alguma altura ele havia de os ler, não é? Porque, dada a sua impreparação ao longo de 4 anos, talvez valesse a pena lê-los, Sim, finalmente. e mais vale tarde do que nunca, quer dizer, isso é verdade. Exato. Uh, Criou-se uma ideia
de que havia uma senha persecutória sobre Donald Trump. Ao lado disto, surge uma nova história e, portanto, os republicanos mobilizaram-se no sentido de dizer que Trump está a ser perseguido. Há inclusivamente uma declaração de um senador americano que é um homem com Lindsey Graham, que é uma personagem com destaque dentro do Senado americano, que diz se Trump for acusado e condenado por virtude destes documentos, vai haver riots on the streets, vai haver conflitos nas ruas. Portanto, está já a presumir uma espécie de pequena guerra civil dado em relação a isso. Entretanto, o Trump decide fazer uma manobra nesta semana, que foi lembrar-se e conseguir descobrir que aparentemente o computador do filho de Biden, que o FBI tinha mandado para uma loja, esse computador podia comprometer o filho de Biden com os negócios na Ucrânia, de que se falou muito no início do mandato de Biden e no final do mandato de Trump. E, portanto, estamos aqui a criar uma espécie de um balanço para, no fundo, haver uma espécie de um trade-off nesta matéria. E neste quadro, Trump diz: eu quero ser, digamos, instalado na Casa Branca, e, caso contrário, deve haver novas eleições. Ora bem, a grande questão está em saber se, neste caminho para as eleições de novembro, que são as eleições que têm a ver com o Congresso, isto é, têm a ver com a totalidade da Câmara dos Representantes e com um terço do Senado, se isto favorece ou não favorece os quadros republicanos e as propostas republicanas. Porquê? Também aqui há um ponto importante. Há um ano, e nós viemos muito a falar disto aqui, sempre no mesmo sentido, pensamos que há um deslize sempre desfavorável a Trump, desfavorável a Biden, ao longo destes meses, quer na Câmara dos Representantes, quer no Senado. Parece haver, neste momento, sinais ao contrário, isto é, enquanto no Senado, enquanto na Câmara dos Representantes, de facto, parece haver um deslize desfavorável a Biden, no Senado, os republicanos estão a começar a segurar-se, digamos, a perder terreno. E, portanto, poderia haver aí a possibilidade de Biden conservar o Senado. Nós não sabemos que base é que isto tem. Mas, essencialmente, há aqui um fator novo, que raramente parece fazer parte destas contas e que tem a ver com a qualidade dos candidatos. E, aparentemente, a qualidade dos candidatos apresentados pelos republicanos em vários locais, em várias destas eleições, está a ser melhor do que a qualidade média das personalidades apresentadas pelos republicanos. E isto pode, digamos, ter um papel aqui. Neste quadro, onde é que está o presidente Biden face a tudo isto? Bom, anda, digamos, a procurar sublinhar os aspectos das agendas que sejam prejudiciais a Trump, nomeadamente a questão do aborto, que está a ser uma agenda que está, como sabe, houve aquela decisão do Tribunal de Justiça no sentido de permitir que cada Estado definisse o que fazer sobre o aborto. Exato. Mas essa decisão que parecia ser, digamos, que era uma decisão pró-vida, uma decisão no sentido conservador tradicional, em alguns Estados está a ser desfavorável aos candidatos republicanos. Porque o ambiente e a cultura democrática e de liberdade já não está por aí, para essa rejeição tão profunda da questão do aborto. E, portanto, o Biden está, e ao fazer isto, o Biden também está, digamos, a passar a mão pelo pelo, eu diria, ao seu setor mais à esquerda, Claro. Sanders, Elizabeth Warren, toda essa área de que ele precisa, naturalmente, para criar o grande bloco para ir às eleições de novembro. Vamos ver em que medida é que Trump faz isto. Vamos ver também em que medida é que Trump não pode fazer como alternativa algo que aqui já, creio que referi aqui há 2 semanas, que é a possibilidade de anunciar desde já a sua candidatura para as eleições de 24. Exato. Isso relançaria, digamos, porque era muito difícil ao Partido Republicano fazer um contraponto a esta decisão, no sentido Claro. de dizer, sei lá, aparecerem o surgimento de outros candidatos, no sentido de dizer, não, Trump não tem condições, teremos que, vou eu, ou... É muito difícil fazer isso perante um candidato que acumula, digamos, ressentimentos que o campo republicano está a amadurecer e a adubar desde as eleições de 2020. Mas será na sua ótica também isso que está um pouco a passar-se? Isto é, Trump fará tudo nos próximos tempos, na pior das hipóteses, nos próximos 2 anos, para manter o Partido Republicano refém da sua própria vontade?
António, eu acho que Trump fará o que quiser do Partido Republicano a partir das eleições de novembro. Duvido que haja dentro do Partido Republicano, eu vou aos Estados Unidos daqui a 15 dias, pode ser que me informe melhor. Duvido que haja dentro do Partido Republicano capacidade para gerar algo com uma capacidade, com hipóteses mínimas de contestar as ambições de Trump. E, portanto, veremos como é que saem os resultados das eleições de novembro, veremos como é que saem as câmaras a partir daí, mas acho que Trump é uma carta incontornável no futuro do Partido Republicano. Claro, até porque no Senado houve uma série de republicanos que entrou para a reforma, alguns deles exatamente, digamos que anti-Trump, e portanto o lado republicano anti-Trump está vazio neste momento, não lhe parece? E as próprias eleições primárias organizadas pelo Partido Exatamente, Republicano para determinados lugares já apresentam, na maioria dos casos, candidatos pró-Trump. E foram exatamente. apostados, por exemplo, dos 10 republicanos que votaram contra Trump, votaram, peço desculpa, a favor do impeachment de Trump. Só 2 é que sobreviveram nas eleições primárias para as próximas eleições legislativas nos Estados Unidos, o que prova Claro. bem que a onda trumpista continua em ganho de causa. Muito bem, muito obrigado. O programa Arte da Guerra fica por aqui. Hoje continuem a seguir este e outros temas no site e nas redes sociais do Jornal Económico e até para a semana. Obrigado.